TikTok, TikTok ao vivo nesta hora. Deixa eu ajeitar aqui a bateria que está chegando no final. Vai precisar de bateria, né? Deixa eu só colocar aqui a bateria em ordem. Carregar. André Luiz, aqui do estado de Goiás, né? Com vocês nesta hora. Transmissão ao vivo. Eu procuro fazer das minhas transmissões, as minhas live pregações, né? Shemonte, capítulo 20, o livro de Êxodo, né? Eu acredito que isso tudo é grego, né? Gênesis é grego, Números é grego, Levítico grego, Deuteronômio é grego, né? Mas no hebraico é Shemonte, né? O livro de Êxodo, Shemonte, o Gênesis é Bereshit, Números é Begmimá, Levítico é Vainkra e Deuteronômio é Devarim, que os gregos fizeram a Septuaginta, né? Quando Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquistou o Egito, a Judéia, conquistou o mundo, né? Então trouxe a cultura helenista e fez essa versão da Septuaginta do hebraico para o grego. Foi ruim, viu? Por exemplo, o nome Yehoshua tem 8 letras, já arrancou 2, aí ficou Yeshua, abreviou, não foi bom. O Talmud ainda tira mais letras e fica Yeshu. Eu gosto do hebraico antigo. Diz aqui, né? Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: eu sou Jeová, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não é nem para inventar de fazer imagem, não. Não te prostrará diante desses deuses, e não servirás, porque eu sou Jeová teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos. Às vezes a mãe vai pecar e quem vai pagar é os filhos, sabia disso? Lembrando que aquele homem cego, os discípulos perguntaram, os discípulos de Yehoshua, Mashiach, quem pecou para ele nascer cego? Foi o pai, a mãe? Mashiach disse, não foi o pai e a mãe, não. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus sobre ele, né? Mas nem toda doença genética que um filho, uma filha nasce, o filho e a filha não é como esse cego aí, não. Esse cego não foi o pecado da mãe e do pai. Mas há doenças que é o pecado da mãe e do pai. Os filhos não estão imune de consequência. Que cada caso é um caso. Vocês estão me entendendo? Sou um Deus ciumento que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não? Dá para acreditar? Você acredita na palavra de Deus? Eu estou com um parágrafo, referência do profeta William Marion Branham,
Ora, olha, William Branham foi um profeta. Agora, de 24 de dezembro, vai fazer 60 anos da sua morte. Morreu em 24 de dezembro de 1965. Agora, em 2025, fará 60 anos da sua morte, que é uma geração e meia. Uma geração é 40 anos, né? Eu estou aqui com a referência 122 da pregação. Ele cuida, vírgula, ele cuida e você. Aí ele está falando das crianças, do ginásio. Ginásio é a escola, lá em toda a nação dos Estados Unidos. William Branham diz assim: foi provado que são imorais. Isso lá em 64, gente. 1964. A imoralidade estava lá, né? Porque quem foi que moldou, quem preparou, quem estragou a juventude? Muitas coisas. A principal delas, a televisão. Porque dentro da televisão, essa caixa de Satanás, a boca de Satanás, o vômito de Satanás, lá dentro começou a projetar o rock and roll, as músicas americanas. Eu já preguei aqui uma pregação, citando William Branham, que uma das primeiras músicas que criou moda nos Estados Unidos era mostrar os joelhos, descer as meias calças, que as mulheres usavam meia calça, né? Não lembro da mulher de William Branham, a primeira esposa que morreu de meningite ou tuberculose, voltando, depois de morta ali, tinha morrido, voltou e pediu perdão a William Branham, porque ela pediu para ele comprar meia calça na loja. Aí tinha rayon e chiffon, duas marcas, né? O irmão Branham viu a marca que a esposa pediu, mas confundiu o rayon com chiffon, comprou a marca errada. A esposa Rupe, a primeira mulher que morreu de tuberculose por causa da enchente de 1937 em Jeffersonville. Inclusive a irmã Rupe, esposa de William Branham, e a filhinha de William Branham, com 6 meses, Sharon Rose, foram enterradas juntas no mesmo caixão, porque a criança morreu de meningite, né? Devido consequências da enchente de 1937. E a enchente, o irmão Branham tinha visto numa visão até onde a água ia bater, né? A altura da água. E essa enchente veio em 37, porque Deus disse para o irmão Branham ir com os pentecostais, pregar lá, ter companheirismo com os pentecostais. E a sogra de William Branham era da igreja luterana e diz: você pode ir, mas minha filha, você não vai levar para esse lixo de pentecostais. O irmão Branham disse que foi o pior erro que ele cometeu na vida, dar ouvido à sua sogra, né? Custou a vida da sua esposa, da sua filhinha, e muita gente morreu na cidade de Jeffersonville, né? Você vê o que é um profeta, né? Um mensageiro de Deus. Os acontecimentos que vão acontecer na terra, no seu país, no mundo, vai acontecer devido ao comportamento do profeta, né? Aí ela pede perdão: Bill, quero te pedir perdão, né? Porque você errou, ela não gostou, ela pediu perdão, né? Você entende? Depois o irmão Branham casou de novo, que ele era viúvo, ele casou com a irmã Meda Branham. A irmã Meda Branham era mais temperamental. O Joseph Branham aprontou e ela pediu para o William Branham bater nele, disciplinar. Ele disse que se arrependeu, pediu perdão, não faria mais a mesma coisa. O William Branham resolveu não disciplinar. Meda Branham não gostou e fechou a porta na cara do profeta. Aquilo custou um quisto no ovário dela. Ela quase morreu. Ela só não morreu porque o William Branham intercedeu. Igual Sara e Abraão. Yehová perguntou a Abraão: por que Sara, tua mulher, riu? Sara disse: eu não ri. E Deus disse: não diga que tu não riste, porque tu riu.
Porque ele estava de costa para a Sara, né, que estava lá na tenda. E ele disse a Abraão: sua esposa vai ter um filho. E ela com quase 90 anos, já tinha passado da menopausa. A mulher entra na menopausa com 45 anos. Então ela já tinha perdido a intimidade entre ela e o esposo. O Abraão: eu ter prazer com meu esposo? Velha? Eu ser mãe? Mas era a promessa. E ela riu. Ela riu. William Branham disse: Deus poderia ter matado Sara, né? Mas se ele mata Sara, iria deixar o coração de Abraão triste. É a mesma coisa. William Branham foi interceder pela irmã Meda. Oh Deus, eu já perdi uma mulher, né? A primeira, Hope, tuberculose. Eu não gostaria de perder a irmã Meda. E Deus atende o William Branham e cura a irmã Meda em cima da mesa de cirurgia, né? Que o quisto estava grande, não sei se estava do tamanho de uma laranja, né? Dessa vez Deus atendeu, né? Como Deus não feriu Sara por causa de Abraão. Eu estou mostrando para vocês o que é um profeta, né? O que é um mensageiro de Deus, o que é um homem de Deus na terra, né? As pessoas ao seu lado podem ser abençoadas e podem ser amaldiçoadas, né? Vai depender do que, como age com o mensageiro, né? E então eu estou lendo aqui William Branham, 122, ele cuida, vírgula, e você? É uma pergunta. Aí diz, um terço das crianças, seria 33% das crianças, adolescentes do ginásio, na escola, em toda a nação dos Estados Unidos. A irmã Branham diz que foi provado que são imorais, né? Sim, 64. Tiveram que voltar para casa porque perderam a virgindade, viraram mães solteiras. É o que o irmão Branham está dizendo aqui. Aí o William Branham diz aqui, você sabe que a penicilina, um antibiótico, né, para as doenças venéreas, veio simplesmente colocar uma corrupção entre o povo? Não tem gonorreia, um monte de doença venérea proveniente do sexo. E se um homem casa virgem, uma mulher casa virgem, e há relações sexuais só entre ele é fiel à sua mulher, ela é fiel ao seu marido, não tem como entrar gonorreia aí, doença venérea não, gente. Doença venérea é proveniente de prostituição, adultério, infidelidade. A mulher vai com outros homens e o homem vai com outras mulheres, aí o mundo, até hoje, está cheio de doença venérea, até AIDS, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Mas a medicina, os cientistas, os médicos inventou a penicilina. Aí podia adulterar à vontade, prostituir à vontade, que o antibiótico curava as doenças venéreas. Certos antibióticos que a ciência fez, que veio foi corromper, né? Que essas doenças são consequências do pecado para a pessoa parar de pecar, ou para dar um aviso para os outros não ir por esse caminho, né? Do adultério, da prostituição, das baladas, das festas, das imoralidades sexuais. Eu estou falando coisa de 1964, que William Branham, que era um profeta, pregava lá. Você compreende? Porque William Branham diz aqui, eu anotei essa referência, a próxima geração, William Branham diz assim, eu não sei o que virá, né? Quando vier outra geração. Só para você ter uma base, uma ideia. Como vai ser a próxima geração após a morte de William Branham? O irmão Branham diz, eu não sei o que essa geração vai trazer. Só Deus sabe. Hoje estamos há 60 anos. Uma geração e meia após o William Branham. Está bem pior do que os dias de William Branham, né? Aí o William Branham diz assim, Deus disse que visitaria até a 4ª geração. Aí o irmão Branham diz assim, que isso é a causa do mangolismo. Crianças com mangolismo, né? Que a penicilina, os antibióticos, faz escapar, cura as doenças de infidelidade, de fornicação, de prostituição, mas tem doenças
anomalias, né, genéticas, que por causa do pecado da mãe ou do pai vai ocasionar, transmitir para a criança o mongolismo, por exemplo, lembrando que é uma consequência de pecado. Aí não tem remédio que vacina, remédio que resolve isso aí. Não viu agora Donald Trump e o secretário da saúde lá, o Kennedy Jr., dizendo que o autismo é por causa do Tilenol. Tilenol, né? Não tem base isso. Autismo por causa de Tilenol. Gente, se o mongolismo é uma doença nas crianças, William Brandt estava dizendo que era por causa do pecado. Por que autismo? Estão de autismo hoje. Por que estão de doença? Não está escrito na Bíblia que Deus vai visitar até a 4ª geração? Se os pais pecar, se a mãe pecar, se o pai pecar, os filhos vão pagar. Eu já expliquei aqui que aquele cego não foi nem o pai e a mãe que pecou, porque aquela geração do tempo do Mashiach, Yoshua, ela era melhor do que a de hoje. Hoje eu já preguei aqui que hoje é a geração da união ilegítima. Hoje é a geração onde não há mais santo matrimônio, casamento. As mulheres perdem a virgindade com um homem e casam com outro homem. Os homens perdem a virgindade, experimentam uma mulher e casam com outra mulher. Só que Deus não reconhece esse casamento. Isso aí é estar rabichado, amancebado, amigado, enrolado. Deus só reconhece um matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. E o leito conjugal é uma cama de casal. Não é trisal. Bigamia, não é poligamia. Deus não reconhece bigamia e poligamia. E a cama do casal, um homem e uma mulher. Formando uma só carne. 2 formando uma só carne. Sem mancha. E para não haver mancha, a mulher tem que ter guardado a virgindade. Ela tem que perder a virgindade com um homem virgem. O homem tem que guardar a virgindade. Depois do casamento, não pode haver infidelidade conjugal, adultério. Que adultério é depois do casamento. Fornicação, prostituição é antes do casamento. Paulo disse em Coríntios capítulo 6, vocês não sabem, irmão, que quando você se une, se liga, entra numa meretriz, numa prostituta, você forma um corpo com ela. Não está escrito, os dois serão uma só carne? E como você vai pegar, você que é membro do corpo do Mashiach, vai pegar os membros do corpo do Mashiach e unir com uma prostituta? O único pecado que se comete contra o corpo, Paulo diz, é a fornicação, a prostituição. Fugir dela! Fugir da prostituição, porque é uma mancha que não tem como tirar depois. Você vai perder, mulher, você perder a virgindade. Com um homem casar com outro, você não pode, Deus não vai reconhecer seu matrimônio, você se amaldiçoa, você vai perder, homem, o direito de ter um santo matrimônio. Se você perde sua pureza, virgindade com uma mulher e casa com outra mulher, Deus viu o que você fez. Deus não esquece de nada, Deus vê tudo. Você vai pagar. Você não vê Yosefe no Egito, a mulher do Potifar, dizendo, deita comigo. E Yosefe disse, não vou pecar contra Deus. Isso é adultério, eu não vou fazer isso. Foi para 13, 14 anos para dentro da prisão. A mulher acusou ele, o marido dela, o Potifar, ele tentou me estrupar, me violentar, abusar sexualmente de mim. Mentirosa, não? Mas a Bíblia diz que dentro do poço, como escravo na casa do Potifar, na prisão, Jeová, o Criador, estava com Yosef. Tudo que ele fazia prosperava, ia para frente. Ele até virou o governador do Egito, né? Depois do faraó, era Yosef o governador. Está na Bíblia. Por quê? Porque ele fugiu do pecado, não tem como. Homem, mulher, você ser abençoado, abençoada, pecando, praticando pecado, a conta chega. Tudo que o homem ou a mulher planta, vai chegar a conta para pagar. Tudo que você planta, semeia, você vai colher.
Eu não acredito que é Tilenol que está causando autismo. O William Branham já dizia nos dias dele lá que o mongolismo nas crianças era por causa do pecado. Né? E o William Branham dizia assim que os pastores, ministros de igreja, vendo os striptease. O que é striptease? É a mulher usar calça comprida, fio dental, uma desgraça, maiô, uma desgraça, baby doll, uma desgraça, short, uma desgraça, biquíni, uma desgraça, roupa, vestido, roupa apertada no corpo, igual linguiça calabresa e toscana, uma desgraça, né? Porque Matitial 5:28, Machia diz, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, desejo de fazer sexo com ela, já cometeu adultério com ela no seu coração, vai pagar. Quem está achando que a graça é mais fácil do que a Torá, os 613 mandamentos de Moisés, você está redondamente enganado. A graça não é fácil, não. Para começar aqui, Isaías 42:21, todos os mandamentos, ou a maioria dos mandamentos da Torá, Machia elevou, engrandeceu. Ouviste o que foi dito aos antigos, Shemonte, Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, se te bater na direita, ofereça a esquerda, se mandar andar 1 milha, ande 2, se pedir a capa, dê a túnica, não pagar mal com mal. Pedro falou isso, né? E quem quer ser assim, tem gente que diz, eu não sou lata de lixo, eu sou crente. Mas se um homem bater na minha face direita, antes dele terminar de bater, eu já acertei um soco nele. Já briguei com ele, já derrubei ele no chão. Então você não é um crente. E Yehoshua Mashiach. Se você não sofre o dano, o prejuízo, você não é um crente, não. Você é um incrédulo. Você é um incrédulo, né? Porque quem crê vai obedecer, né? Estevão, aquelas pedras que caíam sobre Estevão, era de 3 quilos, gente, 4 quilos, tava quebrando tudo, quebrando coluna, quebrando braço, quebrando perna, quebrando a cabeça. Não era pedrinha de matar passarinho, não, gente. E acho que Devarim, Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, diz que se você vê num ninho passarinhos, e ali está a mãe, os passarinhos, são filhotes, você tem que preservar a mãe ali. Se você maltratar os animais, Deus vai encurtar seus dias de vida. Chuta seu cachorro, pisa na cabeça do seu gato, maltrata os passarinhos, para você ver se Deus não encurta seus dias de vida na terra. Vai ler a Bíblia, gente. Respeita a criação de Deus, de Jeová, os animais. Se queres ter dias longos na terra, ame os animais também, são criaturas. E o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Isso inclui os animais. Francisco de Assis, na Itália, não conversava com os animais? Lê a história de Francisco de Assis, né, que era um homem Kadosh santo. Eu sei, era um tempo que não havia igreja protestante, todo mundo estava dentro da igreja católica, inclusive ficou cego, foi morar numa caverna. Em vida, pegaram a obra de Francisco de Assis, o italiano, né, e transformaram numa denominação. Não esperou nem ele morrer. Bastou ele ficar cego e morar numa caverna, vieram lá uns homens lá da igreja romana e mudou tudo. A ordem dos franciscanos, né? Porque ele fez voto de pobreza. Os franciscanos não é pobre. Francisco de Assis fez voto de pobreza. O que tem a ver? O que tem a ver Francisco de Assis com os franciscanos, a ordem católica? Nada. Não é igual. E isso mudou. Ele nem tinha morrido, porque normalmente a obra de um mensageiro de Deus, ela se corrompe quando o mensageiro morre. Eles nem esperaram Francisco de Assis morrer. Pegaram a mensagem dele e denominaram, né? Vocês estão entendendo o que eu estou a pregar? Então, se aquela geração ali de 64 era ruim, imagina de hoje. Porque o irmão Branco diz assim, se vier outra geração, eu não sei o que ela trará.
Eu sei de uma coisa, gente. Haverá uma geração, e eu penso que é essa de hoje, do século XXI, que é a última, né? E essa geração vai fazer tanta coisa ruim, má, que ela vai ser a geração do fim do mundo, de virar poeira atômica, poeira nuclear, né? A geração das bombas atômicas. Eu acredito que é a nossa. Porque os Estados Unidos dizem que a China e a Rússia estão fazendo testes de bombas nucleares secretas. Agora, Donald Trump diz, depois de 33 anos, vamos fazer teste de bomba nuclear. Ou seja, a corrida, agora vai haver uma corrida para as bombas nucleares. Por quê? Porque essa geração de hoje é pior do que a geração de 64. A geração de 2025, eu não tenho dúvida. Posso estar errado, mas para mim essa é a geração do fim. Né? Essa é a geração do fim. Né? Eu tinha notado aqui, onde o irmão Brandt disse que tem uma mensagem que o irmão Brandt disse que a sua geração era a última, que não haveria outra geração depois dele, né? O lugar provido por Deus para adoração. O nome da pregação. Né? Eu anotei, estou procurando aqui. Então, o Mambrano diz que por causa do retardo mental nas crianças, ele chega a dizer isso. Fizeram um estudo, provou o retardo mental. E o Mambrano disse que não haveria outra geração. Só que eu penso que quando o William Branham falou isso, porque nós já estamos 60 anos, estamos hoje 60 anos depois da morte de William Branham. Eu penso que ali não eram assim do Senhor, porque se fosse, teria se cumprido. Né? Foi em 65 que o William Branham disse isso. Não estou procurando ainda aqui a pregação, né? Eu anotei a referência. Tem muitas folhas aqui, tenha paciência comigo. Então, acredito que isso que o irmão Branham disse era o lado humano dele, né? Junto com o que os cientistas tinham dito. Então, o mundo não acabou, né? Nos dias de William Branham. Eu sei que a pregação é o lugar provido por Deus. Se eu achar aqui, eu ainda leio, né? Mostrando para vocês, né? Que um profeta, quando ele prega, nem tudo que ele prega é assim diz o Senhor. Está aqui, ó, o 25 de abril de 1965, lugar de adoração provido por Deus, referência 190. O Mambrano está dizendo que fizeram lá uma análise, né, nas escolas do Arizona, os arizonenses. O Mambrano diz, onde eu moro, e 80% das crianças mostrou que elas têm retardo mental, estão mentalmente retardadas. Que será seus filhos? Uma pergunta. O William Branham diz assim, não podemos ter outra geração, estamos no fim. Mas estamos hoje aqui e vai fazer 60 anos que o William Branham morreu. Então não era assim do Senhor. Se fosse, o mundo teria acabado lá, né? Porque já vai completar uma geração e meia, que uma geração é 40 anos, mais 20 anos, 60 anos, agora 24 de dezembro de 2025, 60 anos da morte de William Branham, então tá perto. Então isso que o irmão Branham falou, ele pregou, mas não eram assim, diz o Senhor. Então nem tudo o que está nas fitas de William Branham é Deus falando, tem coisa que é o homem, o lado humano, o entendimento humano, a percepção humana, capacidade humana de William Branham falar algo, discernimento humano. Porque a voz de Deus, as gravações lá de Jeffersonville, de Joseph Branham, filho de William Branham, diz que tudo que está na fita de William Branham é assim do Senhor. Está errado! Inclusive, dá um tablet com 1.206 mensagens de William Branham,
É cavalo de Troia, é igual o Donald Trump querendo colonizar a Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá, México, Canadá, colonizar toda a América Latina. Joseph Brana coloniza. Outro dia eu vi uma nota de Joseph Brana, né, dizendo que o dízimo não pode ser todo do pastor do tabernáculo. Mas é a palavra de William Branham. William Branham diz que o dízimo todo é o salário do pastor. Agora, Joseph Branham quer mudar. Diz que o pastor tem que pegar o dízimo, o administrador, e fazer um salário para o pastor. Como o pai dele fez. Né? Todo o dízimo que entrava lá no tabernáculo Branham fez um salário pequeno. Mas tem pregação como Branham diz que todo dízimo é o salário do pastor do tabernáculo. Como é que vai mudar? Nem José Branham vai mudar. Esses pastores aqui de Goiânia, do Brasil, de São Paulo, da África, do Congo, que pega todo o dízimo, que anda em Jeep, Land Rover, Toyota, carrão de 300 mil reais, eles não vão mudar não, gente. Aliás, eles são pastor porque todo dízimo é o salário deles. Eu já disse que irmão Branham errou em pregar dízimo. Hebreus é o único lugar no Novo Testamento onde Paulo fala de dízimo, nas 14 cartas. As outras 13 cartas, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Tito, Timóteo 1 e 2, Filemon. Paulo não toca em dízimo, porque o dízimo em Hebreus, aí ele toca no dízimo. Ele diz que os levitas, é uma das 12 tribos de Israel, estabelece dízimo e recebe dízimo, segundo a lei. Mas eu não sou levita, pregador não é levita. Paulo chama de operário, colaborador, Tito, Tiquico, Timóteo, os colaboradores, né? Ele não chama de sacerdote. Nem Paulo era sacerdote. Paulo era da tribo de Benjamim, Filipenses 3,5. E Yehoshua, Mashiach, o filho do Criador, do cosmos, do universo, era da tribo de Judá, Hebreus 7,14. Nem Yehoshua podia pegar em dízimo. Nem Paulo podia tocar em dízimo. Ninguém da tribo de Judá e da tribo de Benjamim podia receber dízimo. Só os levitas, e hoje não tem como. Nem os iudinhos, judeus, pagar dízimo para levitas, porque não tem o terceiro templo, o Beit Tamigdash. E dízimo é tempero, endro, cominho, hortelã. Matitial 23, ou você lê o livro de Tobias, o dízimo era 10% das uvas da vide, das azeitonas da oliveira, do figo da figueira. Era para pagar em alimento, mas como Tobias, Tobit, né, o pai de Tobias estava na Síria, exilado, ele não podia levar estande de alimento para o templo. O que ele fazia? Ele vendia lá na Síria, pegava o dinheiro, quando ele estava chegando em Jerusalém, ele comprava os mesmos alimentos e entregava alimento. Trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja comida, mantimento, alimento, ou então eu vou soltar o gafanhoto, o devorador. Aí o gafanhoto, esse inseto, essa praga, vai entrar no seu bolso. Homem, mulher, não vai entrar não, é para atingir as colheitas dos israelitas. Eu sei, Malafaia, Valdemiro, Macedo, fala que o gafanhoto vai entrar na sua casa. Vai nada, gente. Pode entrar numa plantação, né? Mas aí era para os israelitas. Aqui, na Brit Hadashah, nas 14 cartas de Paulo, na Nova Aliança, nós temos que pagar ou colaborar com as coletas só oferta. Não foi imposto dízimo, nem circuncisão, nem guarda de sábado, nem guarda de 7 festas, Sucote, Cabana, Hanukkah, o Pentecoste. Não foi dado para nós praticar nenhuma festa. Esses que criam lei, Paulo diz que não é para obedecer, não. Lei que proíbe comer, beber, manda guardar a lua nova, sábado. Está lá em Colossenses 2,18. Embora em Jerusalém, na Querilá, congregação judaica, não é igreja, igreja é latim. Me entende? Igreja é latim. Querilá, comunidade. Ou Kenessiá,
congregação, tudo judaica. Atos 15, 29, lá de Jerusalém, foi dito: para nós, os gentios, estabelecer não comer sangue, carne de animal estrangulado que morreu sufocado, carne de animal imolada a ídolos, comida a ídolos, e abster das uniões ilegítimas. Né? Embora Paulo diz assim: se um incrédulo te convidar para ir comer na casa dele, comer de tudo que se coloca sobre a mesa, não pergunte nada, por causa da consciência. Mas se alguém disser: essa comida foi oferecida a Jesus Cristo, Jesus idolatria, ídolo, ação expedito, a Santa Luzia, então não coma. Embora esses ídolos são imaginários, eles nem existem. Só há um Criador que criou o alimento. Mas Paulo diz: não coma, né? Por causa da advertência daquele que advertiu para não comer, né? Mas o que o incrédulo lá, o pagão, te convidou para comer lá, almoçar, e o que ele botar na mesa, coma. A menos que coma sem perguntar nada. Mas se disser: esse peru aqui, esse peixe aqui, foi oferecido ao ídolo tal, então não coma, por causa da consciência e por causa daquele que advertiu para não comer. Né? Mas se não falar nada, como vai embora, e sua consciência não vai doer. Né? Se falar, então não coma, por causa da consciência e por causa daquele que advertiu. Então é proibido. Sangue, carne de animal que morreu sufocado, estrangulado, comida, carne oferecida a ídolo e uniões ilegítimas, que a minha pregação esclarece o que é. Quando uma mulher é virgem, entenda, quando uma mulher é virgem, ela não tem noivo, não está prometida a ninguém, então ela vai com um homem que também não está prometido a ninguém, não é noivo de ninguém, é um homem virgem, isso aí é matrimônio. Uma mulher virgem, um homem virgem, então um ligou o outro, isso aí é matrimônio. Mas essa mulher que perdeu a virgindade com esse homem, que era virgem, agora ela pertence a esse homem, o corpo dela. Como também esse homem que perdeu a pureza, a virgindade com essa mulher virgem, o corpo dele pertence a essa mulher. Formou um matrimônio. Agora, se uma mulher virgem perde a virgindade com um homem e casa com outro homem, aí é fornicação. Ela pode mentir, esconder isso. Né? Inclusive, isso é caso para repudiar ela, Matitial 19, a não ser por causa de fornicação, que é um pecado antes do casamento. Pode mandar ela embora e casar-se de novo. Não foi eu que disse isso, não. Foi Machia. É a única porta aberta. Porque nem o adultério. A mulher casou virgem, o homem casou virgem, o homem adulterou, a mulher adulterou. Isso aí não dá direito de um novo casamento. Se casou virgem, o homem, a mulher e o homem, é até que a morte separe. Mas e se ela adulterou? Você não é obrigado a viver com ela, porque ela está manchada. Se você for nela, você se mancha. A Bíblia diz: sujou o leito conjugal. E se ele adulterou? Você também não é obrigado, a mulher, a ir com um homem que adulterou. Se você for com ele, ter relações, você se suja. A cama foi sujada. Malaquias 1, 14, 15, 16, diz que quebrou a aliança. Quando uma mulher adultera, ela quebra a aliança. A aliança do casamento não é no dedo, na mão esquerda. Aí isso aí, quem tem anel é Saturno. Saturno! É Saturno. Que é o regente dos planetas, né? Os anéis de Saturno. Você é um saturnino? Uma saturnina, e todo mundo sabe que esse astro, Saturno, ele tem muito a ver com o negativo. Né? Ninguém... eu não sou obrigado a usar anel, aliança. Aliança é o homem ser fiel. Mesmo sem anel, aliança no dedo. Aliança é a mulher ser fiel, mesmo sem ter anel, aliança no dedo, me entende? Porém, se houver adultério, morreu a aliança, quebrou a aliança. Acabou o matrimônio, o casamento. O adultério destrói. Dá direito ao novo casamento? Não. O que dá direito é só a fornicação. Ela disse que era virgem, ela perdeu a virgindade com um homem e casou com outro homem, aí dá direito. Mas nem adultério dá direito. Só a viuvez.
É que vai dar direito a um novo casamento. E indo o homem, se a mulher adulterar, ele tem que se manter limpo. A viuvez do homem e da mulher dá direito a um novo casamento. Mas se o homem traiu, acabou, quebrou a aliança, o matrimônio, essa mulher deve ser fiel a Deus. Até ficar viúva, né? Para casar de novo. Da mesma maneira, o homem deve ser fiel a Deus, né? Se a mulher traiu. Até ficar viúvo, se quiser casar de novo. Mas eu só vejo o casamento para quem casou virgem, né? Mulher virgem, homem virgem, depois da viuvez, né? E o adultério destrói a aliança, quebra a aliança. Tanto homem, lê Malahim e Provérbios de Salomão. Foste infiel à mulher da tua mocidade, ó mulher, foste infiel ao teu marido da tua mocidade. Isso é um pecado gravíssimo, é uma mancha que não é eclesiástico, é eclesiástico. É um dos 7 livros que Lutero tirou da Bíblia, mas volta aqui na Bíblia de Jerusalém. Diz que é uma mancha que não sai, o adultério. Então, se um homem vai adulterar, eu estou pregando. Se você não adulterou, está pensando em adulterar, lembra-te do que eu estou a pregar, vai ser uma mancha que sabão em pó não tira, desinfetante não tira, detergente não tira. Sangue de Jesus também não tira. Oração, jejum não tira. Nem adianta rapar a cabeça. Que tem pastor que adultera, diz que faz um voto para ser perdoado, rapa a cabeça. Está errado. Não tira. Essa mancha de adultério do homem e da mulher não sai, não. Não sai, não sai. É a Bíblia, eu tenho Bíblia para isso. Eu prego Bíblia, mesmo que você não acredita. Então guarda a virgindade. Depois da virgindade, guarda a fidelidade. Mulher no seu matrimônio, homem no seu matrimônio. E se o marido morrer, a mulher morrer, guarda também a viuvez. Porque Paulo diz que muitas mulheres novinhas ficavam viúvas e abandonavam a machia. Mas mesmo que elas estavam vivas, praticando sexo, como Paulo diz que elas estavam fazendo, elas estavam vivas, mas estavam mortas, né? Por causa do pecado. Aí não escreva viúva na congregação, que nesse ano, na comunidade, que Rilat, ótimo, com menos de 60 anos, não. Só que tenha sido mulher de um único marido. Se criou bem os filhos, praticou boas obras, se praticou hospitalidade. E se ela lavou os pés dos kadosh, dos varões, dos santos. Me entende? Ô, pregador, mas que pregação dura. Os branhamistas vão dizer, está mais dura do que a pregação de William Branham. Mamãe Branham disse que viria uma pregação mais dura. Na próxima geração, viria algo muito mais duro do que ele pregou. Eu estava lendo aqui, era 400 referências de William Branham, mais de 400. Não dei conta de ler tudo, depois eu vou tentar. Mas li de 65 a 64. Tá tudo anotado aqui. Olha o tanto de anotação. A irmã Branham fala de condição mental, insanidade mental, opressão mental, pessoas perdendo a mente, ilusão mental, fé mental, efeito mental, emoção mental, concepção mental, telepatia mental, deficiência mental, ataque mental, relacionamento mental, colapso mental, faculdade mental, débil mental, clareza mental, confissão mental, reconhecimento mental, trabalho mental, paz mental, perturbação mental, desequilíbrio mental. Você sabe o que é um sanatório? É para doentes mentais, hospital para doentes mentais, poder mental, psíquica mental, nervosismo mental, como é que é aqui? Teologia mental, persuasão mental, esfera mental, ataque mental, relacionamento mental, ruptura mental. Tudo isso tem um significado, viu? Teste mental, doença mental, quadro mental, caso mental, distúrbio mental, psicologia mental, problema mental, nervosismo mental, cura mental, controle mental, algo mental, estado mental, deficiência mental. Tudo
do que eu falei aqui tem um significado. É claro que eu não vou pregar isso tudo aqui. Eu só anotei para falar dessa coisa chamada mente, para onde que isso pode levar, né? Agora, o William Branham disse que a televisão iria tornar as crianças neuróticas, né? Com problemas mentais. Porém, o William Branham disse, se houver outra geração, não sei o que ela trará. Mas hoje nós sabemos. Está aí a internet. Está aí a geração pior do que a de 64. A geração neurótica. Eu estava vendo um vídeo aqui, a mulher era da Marinha dos Estados Unidos, aposentou com problema mental. O marido, já acho que é o segundo marido dela, não sei. 3 vezes a polícia foi na casa dela, briga entre marido e ela caçando. Problema. Porque o salário, a aposentadoria dela sustentava os filhos, o marido, cortou os cartões de crédito, e ela inventando coisas. Ele me bateu, mas não tinha batido, a polícia foi uma vez, a polícia foi a segunda vez. Na terceira vez ela pegou uma arma e deu 4 tiros nas costas, pelas costas do marido. Agora, um homem que vai casar com uma mulher que já foi casada, ainda é aposentada da Maria com esquizofrenia mental, vai dar nisso mesmo, gente. Uma pessoa doente mental vai dar nisso que deu mesmo. Tanto que quando a polícia chegou, a polícia grava, tem a câmera no peito do policial, ela confessou. Eu matei meu marido, agora eu sou um assassino. Mas lá no interrogatório, na delegacia, não, ele me bateu, sem nenhuma mancha, nenhum arranhão. Ele me bateu, foi autodefesa. Você vê, em cima da hora, quando ela matou por causa do problema mental. Ela confessa, mas lá ela pensando, posso pegar, porque nos Estados Unidos tem pena de morte, prisão perpétua, né? Posso apodrecer na cadeia, vou inventar uma história. E quantas pessoas têm problemas mentais? Homens com problemas mentais, mulheres com problemas mentais. Às vezes esse problema mental vem por causa de prostituição. Antes do casamento prostituía, ia para as festas, balada, fazia sexo com todo tipo. Essa mulher fazia sexo com todo tipo de homem. Esse homem fazia sexo aí com 10, 20, 30 mulheres. Gente, isso tem consequência. E um adultério. Tem gente que acha que não, mas um adultério pode deixar um homem louco. Mentalmente, uma mulher louca. William Branham não fala daquela mulher que adulterou, escondeu o adultério e quebrava tudo em casa quando dava uma crise de nervosismo, quebrava copo, prato, armário, quebrava tudo dentro de casa, um nervosismo crônico. O irmão Branham diz isso aí é por causa do adultério. E aí, como é que vai botar freio? Se a internet é 10 mil, 100 mil vezes pior do que a televisão. As pessoas dizem ser casadas, estão namorando pela internet. Muitos perdem até a vida, né? Namoro virtual, né? E faz tudo na câmera, né? Mulher, enquanto o marido está dormindo, ela está ali despida. O homem, enquanto a mulher dele está dormindo na cama, de madrugada, ele está ali despido na internet, com um namoro virtual, amante virtual. Mulheres com amantes virtuais, homens com mulheres amantes virtual, o mundo está perdido, por isso que eu estou dizendo, tem uma geração, e eu creio, e eu estou vendo que é a nossa, que ela será a geração das bombas atômicas do fim do mundo, onde a humanidade vai virar cinzas, poeira, forragem, nuclear, para mim é a nossa. Essa é pior do que os dias de William Branham. Aquela geração do ano 33 era adúltera, má. Essa é das uniões ilegítimas, onde o povo está rabichado, enrolado, não está nem casado, nem matrimônio, nem santo matrimônio é. E aquela lá crucificou Machia na cruz. Pagou no ano 70 a destruição de Jerusalém, pagou na Segunda Guerra Mundial, de 1938 a 45, o Holocausto, e ainda vai pagar quando a besta, o dragão, for derrubado, e a besta se manifestar na terra. Apocalipse 12 diz que o dragão vai correr atrás dos descendentes da mulher que guarda a Torá, a palavra de Deus, e também vai correr atrás de um outro segundo grupo, os que têm o testemunho de Yehoshua, não é de Jesus.
Está bem claro nas minhas pregações. Pregador, eu não sou profeta, não digo que sou profeta, não me vejo como profeta, nunca me declarei profeta. Eu só sou um pregador, mas pregador, para mim acreditar na sua pregação, quais os sinais que você tem? Que sinais eu tenho? Eu não vim para apresentar sinais. Se eu viesse aqui com os dons de William Branham, seria imitação, repetição. Eu não vim aqui para repetir o William Branham. E o William Branham, curando o câncer, revelando os segredos dos corações, fez as pessoas crerem em Jeová e Jesus. O JJ e a letra J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico. A minha pregação, a minha doutrina é diferente de William Branham. Eu não estou preocupado em sinais, em fazer curas, milagres. Eu estou preocupado em trazer essa doutrina. Até porque é o tempo da multiplicação, da iniquidade, do esfriamento do amor. Não deve haver grandes conversões, números de convertidos. Nem sei se haverá convertido. Eu estou indo para 3 anos e meio de pregação. Posso dizer que talvez eu esteja finalizando meu trabalho. Não tem um homem que se converteu e nem uma mulher que se converteu. As mulheres não querem usar véu. Os homens e mulheres não querem praticar o ósculo, a saudação. As mulheres não querem lavar os pés na hospitalidade, como Paulo mandou. É mandamento, né? Revelação de Yahushua Mashiach para Paulo. Os homens não querem usar túnica, né? O vestido, né? A orla aqui da minha túnica, né? Então eu estou consciente do que eles estão pregando. As pessoas querem pagar dízimo, fazer corrente, campanha de prosperidade, querem se enriquecer dentro das igrejas, virar empresário, ficarem ricos, né? Às vezes sem trabalhar, com milagres de prosperidade. Eu não prego isso não, gente. Eu prego o juízo. E todo pregador, eu não me chamo de profeta, eu só sou um pregador. Ele condena a sua geração. Jonas, Iona, que quer dizer pombo, não condenou Ninive? 40 dias, Ninive, você será destruída. Mas Ninive se arrependeu. Eliau, você chama de Elias, não condenou lá os profetas de Baal, Acabe, Jezabel? Todo mensageiro vem e condena a sua geração. Eu não estou vivendo a geração de William Branham, não. Eu estou vivendo em outra geração. Minha pregação condena a geração de hoje. E os pregadores estão aí pregando. Trump quer dizer trombeta. Não é. Pega a palavra trombeta no inglês e Trump. Donald Trump. Trump quer dizer trunfo. É aquele barulho do jogo de baralho. Ele tem a ver com jogo de baralho. Ele não tem nada a ver com trombeta divina. Trombeta de Deus, não. Eu estou trazendo Emuná. A Emuná vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A pregação do Mashiach. Mas o pregador, o que é Emuná? Fé. Mas fé é latim, como igreja é latim. Melhor que nesse ano, congregação, que ir lá, comunidade, melhor Emuná. Eu estou pregando para que a Emuná venha, a verdadeira fé, né? No Evangelho de Paulo, né? A verdadeira Emuná, né? Você me entende, né? É isso que eu estou a fazer. E você viu Ezequiel 9, diz que vai ser selado na fronte, na testa, lá em Jerusalém, todos que gemem choram por causa das abominações feitas em Jerusalém. E Apocalipse 11 diz que Moshe e Elial, Moisés e Elias serão mortos, seus corpos não serão sepultados durante 3 dias e meio em uma praça que espiritualmente, lá em Jerusalém, se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. E nós vemos agora um escândalo em Israel. Uma major, general, advogada, vazou um vídeo lá de soldados da IDF, Defesa de Israel, violentando um terrorista palestino. E eram 5 soldados de Israel fazendo isso com um terrorista. Um soldado já se suicidou e os outros 4, as esposas israelenses,
pediu divórcio, divorciou dos outros 4. 5 soldados sodomizando o terrorista palestino. Ora, se não é Apocalipse 11, que diz que a santa cidade de Jerusalém, espiritualmente lá a praça, e aí é todo Israel, Jerusalém seria chamado de Sodoma. E Egito, veja se a Bíblia está a se cumprir ou não. E agora está todo mundo contra essa major general, advogada que vazou o vídeo. Diz que traiu a nação de Israel. Ora, mas eu pergunto, será que Deus não viu que esses soldados israelenses fizeram sodomizando o terrorista palestino? Se vazou é porque a Bíblia diz que tudo que se fizer em trevas, escondido, subirá ao telhado. É horrível. Mas é a condição de Israel. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, diz: está queimando a imagem de Israel. Ou seja, está mostrando que o soldado de Israel não é santo soldado. Também Mashiach não mandou matar. Não mandou matar ninguém. Israel fez um genocídio. Eu estou encerrando minha pregação. Tem 3 coisas para falar aqui. Eu estava vendo um documentário da França, gente. Quando os soldados alemães de Adolf Hitler invadiu a França. O que é aquilo? A França, as mulheres francesas, casadas, solteiras, se entregando aos alemães. Quando seus maridos iam para a guerra, esposos iam para a guerra, as mulheres agiam como se não tivesse marido. Caía no colo dos soldados de Hitler, nazista, faziam sexo, as mocinhas tudo fumando. Uma vergonha o que a França fez. Quando os aliados, Winston Churchill, os Estados Unidos lá invadiu a Normandia e libertou a França, que julgamento as mulheres francesas receberam? Eles despiram as mulheres que se envolveram sexualmente, se entregaram. Mulheres casadas, bonitas, mulheres francesas, se entregaram aos soldados de Hitler. Despiram elas, raparam a cabeça delas, fizeram elas desfilar, muitas foram mortas, e desenharam na testa delas o símbolo da suástica nazista. Aí eles chamaram aquilo de expurgo selvagem. Depois a França deu uma estátua de uma mulher da liberdade para a América do Norte. Mas é horrível o que a França fez. O que as mulheres francesas fizeram durante o tempo da ocupação, invasão nazista. Vocês se entregaram aos alemães, casadas, solteiras. Soldados alemães, longe da Alemanha, homens casados também, fazendo todo tipo de adultério. Eu estou dizendo que ainda vai colher. A França vai colher o que plantou na Segunda Guerra Mundial. Se Israel está colhendo o que fez com Mashiach, e essa geração de hoje, que é pior do que as mulheres da França na Segunda Guerra Mundial, é pior do que a geração de Yehoshua Mashiach, que crucificou Mashiach. Eu ia tocar alguma coisa aqui sobre a Cisjordânia, mas deixa para depois, né? Porque Ben-Gvir, os da extrema direita de Israel querem tomar a Cisjordânia, já tomou Gaza, a Palestina, quer tomar agora a Cisjordânia e expulsar os árabes. Isso pode fazer uma divisão, ou seja, os Estados Unidos pode abandonar Israel, né? Se Israel fizer isso. Trump diz que não concorda. Mas Israel está, a extrema-direita de Israel está numa situação que não ouve ninguém, não ouve conselho de ninguém, não escuta ninguém, né? Acha que pode lutar contra 22 países árabes, onde há 400 milhões de árabes, ou seja, judeus só é 10 milhões, árabes são 400 milhões. Israel está achando que vai derrotar o mundo árabe, né? Para terminar, né? Eu estava meditando, agora eu estou encerrando. A última coisa, eu estava meditando sobre Yosef, e eu estava pensando em mim, né? Enquanto via algo sobre Yosef, filho de Jacó, jogado dentro de um poço, né? Escravo na casa do Potifar. Mentira, a mulher do Potifar mentiu que ele tentou abusar dela, vai para uma prisão, 13, 14 anos. Todo aquele sofrimento, né?
Você vê um homem santo, kadosh, um homem limpo, né? Não tinha mancha. Deus estava com ele, e eu também fico pensando, porque eu fui pastor 14 anos no Tabernáculo da Fé, quase 10 anos após na igreja do Cacu, mas eu não me prostituí. Eu não adulterei com ninguém, com nenhuma mulher. Eu respeitava as moças, as mulheres casadas. Esse é meu testemunho. Dirigi tabernáculo por quase 14 anos. Eu não fiz nada de sujo, nada de errado. E mesmo quando o Cacu Felipe me expulsou, foi porque eu mostrei para ele que o William Branham cortou 112 referências do 7º selo, do 261 ao 374. O Cacu disse que eu mexi no alicerce dele. Mas Cacu Felipe é uma areia movediça. Ele disse que vem no Brasil, vem no México. Eu tive um sonho. No sonho eu não vejo ele aqui no Brasil, não. Ele disse que vai trazer uma mulher, a Rosine. Por que ele não traz a Charlene, a Cristine, que sempre morou lá na casa dele, a Denise, o harém que ele tem de mulheres? Para os mexicanos, o povo da América Latina, ver que é um polígamo. E que o Novo Testamento condena a poligamia. Ele não vai fazer isso. Agora, eu não fiz isso, eu nunca traí minha esposa. Sendo pastor, quase 14 anos, apóstolo, 10 anos, são 24 anos dirigindo igreja, mais ou menos. Mais de 24 anos. Eu não tenho essas manchas sujas. Mas veja a inversão de valores, né? A mamba africana vive no harém, vai mentir, vai trazer uma mulher para enganar os cacuístas, né? Agora, quem está pregando a verdade, as pessoas não querem. O Cacu pode pintar o certo, pintar e bordar, aprontar que o povo não larga, né? Não larga a falsidade, a sedução, a mentira, mas vão ter que prestar conta, né? Vai vir a hora que vai ter que prestar conta, né? Yosef no calabouço, escravo, na casa do Potifar, jogado dentro de um poço. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade. Teve um sonho lá, 11 estrelas se curvando diante de mim, o sol e a lua se curvando diante de mim, ou seja, era espiritual. Seus irmãos quiseram matá-lo, mas ele não tinha mancha. Eu acredito que se um homem que se diz reverendo pastor prostitui, adultera, acabou, gente. E como que o Cacu que disse abertamente casei com 7 mulheres, eu não acredito que ele está de pé, não. Igual o Joaquim Gonçalves aqui de Goiânia, para mim nunca teve de pé. Eu saí do Joaquim em 2012, Joaquim vai morrer em 2021. Eu casquei fora, pulei fora. Não deu para mim, Tabernáculo da Fé. Ainda bem que no cacuísmo me expulsaram, tô fora. Também não deu para mim, mas agora eu estou com a Bíblia. Pregando a Bíblia. A palavra original é o que eu estou a fazer aqui nesta hora, né? Pregando a palavra original, né? Embora não haja conversões, mas eu estou pregando. Pelo menos as pessoas estão ouvindo, porque essas manchas de adultério não saem, não. Se a pessoa mata alguém, vira um homicida, também é outra mancha que não sai, não. Tem certas coisas que se fizer, não sai, é mancha para sempre. Mesmo sendo pregador, se auto-intitulando de profeta, apóstolo, ministro de igreja, eu não fiz essas coisas. Eu sempre tive temor, respeito às pessoas, ao Criador, em primeiro lugar. Estou aqui hoje como um crente, mas para ir para o céu. Tal como eu tomei minha decisão naquela época de aceitar Jesus. Com 15 anos de idade, em outubro de 1988, aqui na Vila Pedroso, na Igreja Batista. Eu estou com o mesmo desejo. Estou com 52 anos de idade. Vou fazer 53 agora, em dezembro. 33 anos de casado. Fiel à minha esposa. Pai de 4 filhos. 3 homens e uma mulher. Criei bem criado, dei boa educação. Mas acima de tudo, estou com o mesmo desejo que eu tinha quando eu comprei uma Bíblia, quando era adolescente, fui para a Igreja Batista. Desejo de ir para o céu. Eu acredito que agora eu estou mais próximo, né? Mais perto, porque com 52 anos já cheguei aqui à fase, ao estágio, ao nível de pregar a palavra original.
O que você está ouvindo nesta hora, embora eu acredito em William Branham, não é a mensagem de William Branham, mas é a palavra original. Então, techuvá, arrependa-se. Seja batizado em nome de Adon, Yehoshua Mashiach. É em hebraico, porque nome não translitera, não pode mudar. Esse é o nome que salva, esse é o nome que perdoa pecado. Techuvá, arrependa-se. Techuvá, arrependimento em hebraico, é isso mesmo. Mas o batismo tem que ser em nome de Yehoshua Mashiach, como Atos dos Apóstolos 2:38, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom de Roach HaKodesh, do Espírito Santo, que o Criador Yehová, único Deus e Pai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, o mediador e salvador, possa abençoar esta pregação nesta hora. Amém.